Eu queria começar com a gente lendo um texto que talvez você já tenha ouvido aqui 427 vezes só nesse ano, que só tem 15 dias. Né? Mas vamos lá comigo, eu quero que você abra, por gentileza, em Marcos capítulo 11, no versículo 23. Você deve conhecer esse versículo de trás para frente, de frente para trás, em trocentas versões diferentes, né? Inclusive, eu conheço essa versão em inglês, em 4 versões diferentes em inglês. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, a minha versão que eu vou ler aqui na minha Bíblia é a versão NVT, tá? Depois eu vou ler na versão revista atualizada e você acompanha da sua Bíblia. Marcos 11, 23, você está lá? Amém. Deixa eu achar, eu não estou, achei. E eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. E agora na versão revista atualizada. Porque em verdade vos digo, repita assim comigo, digo, que qualquer que disser, repita comigo, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê, repita comigo, crê, que se fará aquilo que se diz, tudo que lhe disser, repita comigo, disser, lhe será feito. O tema dessa ministração é como liberar a sua fé. Toda essa ministração foi baseada em 2 livros. Um livro Como Liberar a Sua Fé, do irmão Kenneth Hagin, e A Grande Confissão, de Mark Hanks. Bem? Então, não sei se esse livro tem no Verbo Shop, mas se tiver, você passa lá, adquire esse livro, são uma bênção. E aí, nesse livro, Como Liberar a Sua Fé, o irmão Hagin, ele ensina 3 coisas. E é a gangue do 3 em 1. Você já viu essa foto do irmão Hagin assim, pregando? Com esse 3 em 1 assim? Pronto, eu vou lhe explicar agora. Nesse texto de Marcos 11, 23, ele fala o seguinte, porque em verdade vos digo, que aquele que disser a este monte, ergue-te no mar, lança, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, que se disser, assim será com ele. Qual é a chave de liberar a sua fé? Crer e falar. Pronto, acabou a ministração, é isso aí, a gente vai para casa. Mas é só isso, gente. É muito simples. Às vezes é a gente que fica achando meio complicado, né? Mas o evangelho, ele é simples. Jesus, ele é simples. Mas não deixa de ser poderoso. Sabe o que é mais interessante? A gente precisa mais falar do que crer. Ele repetiu falar, disser 3 vezes aqui. E crer apenas uma. Por que isso é tão importante? Porque o nosso coração, querido, eu vou dar um exemplo para você entender, certo? Você tem um celular aí na sua mão, né? Provavelmente toda a maioria aqui tem um celular na sua mão. Pronto. O nosso coração é como se fosse um celular. Se ele estiver descarregado, ele vai prestar para alguma coisa? Você usa o seu celular descarregado? Quando o celular ficar descarregado, você fica, meu Deus, descarregou de novo. Eu tenho um iPhone, eu sei o que é isso. Fecha parênteses. Celular descarregado, querido, não serve para nada. A gente descarregado, sem ter a palavra dentro, não vai servir para nada também, não. A gente tem que estar carregado nisso aqui, ó. Carregado na palavra, cheio da palavra, cheio da unção, cheio da verdade de Cristo. A gente tem que estar aqui, unido com a palavra. Se a gente tiver, entretanto, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de preocupação, a gente vai falar aquilo que está no coração. Se a gente estiver cheio da palavra, a gente fala o quê? Palavra. Se a gente estiver cheio de medo, de ansiedade, de angústia, a gente vai falar o quê? Medo, dúvida, incredulidade. É simples. Feito 2 e 2 é 4. Sim e sim é igual a sim, mais e mais é mais. Né? Deus é bom, o diabo não presta. Acabou-se. É simples. E é o que acontece. A gente funciona, se a gente estiver com o celular também, depois que ele carregou, o celular bloqueou. O celular bloqueado, ele ainda está servindo para alguma coisa? Ele está ali bloqueado, que nem o meu está aqui, está bloqueado. Sem som, não está chegando notificação, às vezes está até no modo avião. Está aqui no silencioso. Ele não vai me servir de nada, a não ser que eu pegue para ele ter uma utilidade. Com a fé é a mesma coisa. A fé, ela está ali, o Espírito, a palavra diz em Mateus que o Espírito está pronto. Está pronto ali, ó, só esperando você dar o comando. Quando você pega pela fé e desbloqueia a sua fé, ela vai funcionar para você. A partir do momento que a gente crê e fala, a gente age de acordo com a fé funciona. Só que sabe qual é o problema? É porque às vezes a gente, né, inclusive eu, a gente é muito disperso. Com rede social, com tanta coisa acontecendo, uma rotina tão intensa que a gente tem às vezes.
Né? Eu sei que você chegou aqui do trabalho, talvez tenha vindo da escola, da faculdade, tenha tido um dia muito cheio. Aí você chega aqui e passa 40 minutos, 50 minutos sentada aí escutando, né, uma pirralha, cabelo azul, falando um negócio aí esquisito. O que é isso? Querida, a palavra ela só vai funcionar para você a partir do momento que você crê nela. A palavra só funciona até o ponto que você crê. Se você crê que você vai descer ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e você não duvidar do seu coração, vai acontecer. Se você crê em Isaías 53, versículo 4, que fala que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, vai acontecer. Vai ser proporcional àquilo que nós cremos. Porque o Espírito está o quê? Está pronto. É ou não é verdade? Amém? Abre comigo lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Esse é outro versículo que você deve conhecer muito. Né? Romanos 10, 17. Você está lá? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Olha só que interessante. Ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Você já percebeu que você tem duas orelhas? E qual é a boca que é a mais perto da sua orelha? É a do seu vizinho? Não, meu filho. É do seu marido, da sua esposa? Seu filho? Não, é a sua. Quem tem que falar somos eu e você. A gente não pode querer confessar fé para o outro. Confessar fé para outra pessoa só funciona enquanto essa pessoa é um bebê, uma criança espiritual, uma criança natural também que não entende ainda muito da palavra. Você pode orar pelo seu filho, ora pela saúde dele e tudo mais. Mas a gente não é mais criança, querido. Você recebe aqui uma boa palavra, a gente já passou da fase do leitinho espiritual. É ou não é? A gente já está no pirão, né? Não aquele pirão bom, né? Palavra grossa, que a gente consegue compreender, a gente tem que mastigar, tem que ruminar para poder conseguir absorver todos os nutrientes que a palavra tem para nós. Mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir. É permanecer ouvindo e é permanecer confessando, como está lá em Marcos 11, 23. Diga, diga e diga. E você crê. Amém, querido? É dizer, dizer e dizer. É permanecer confessando. Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo esses dias? Esse negócio de crer e confessar. Eu estava lendo o livro, né, que eu falei do Mark Hanks, do A Grande Confissão. E ele contou uma história lá, falando o seguinte, que Deus tinha dito a ele que ele precisava reivindicar o dinheiro que ele precisava. Aí você fica assim, gente, vai mandar em Deus, é? Não, querido, é a fé. Você crê e confessa, que a gente está estudando aqui, amém? Aí o que aconteceu? Irmão Mark Hanks estava precisando de $300. Aí ele pegou e falou assim, Satanás, tire suas patas da mão do meu dinheiro. Tire suas patas do meu dinheiro. Eu reivindico esses $300 para o meu bolso agora e vai se manifestar. Acabou-se. E ele depois contou que naquela mesma semana ele foi pregar em outra igreja e recebeu uma oferta que era mais daquilo que ele tinha pedido. Aí eu fiquei, Jesus, vem cá. Olha, eu cansei dessa história, que eu sou muito assim, sabe? Jesus, ele sabe como eu sou, aí é diferente o negócio. Deixa eu fazer um negócio a tu. Se funcionou para ele, tem que funcionar para mim também. Eu cansei dessa história de estar tendo que contar o milagre dos outros, minha gente. Não, eu quero contar os milagres que aconteceu na minha vida. Eu quero ter o que testemunhar para as pessoas. Eu quero ter o que falar. Vai ter que funcionar. Vai ter que funcionar. Pois tá bom, bora ver. Eu e tu aqui, capeta, tu vai perder de novo. Entendesse? Tu vai perder de novo. Aí Senhor, eu reivindico R$300 para minha conta ainda essa semana, para pagar o que eu preciso pagar. A minha fé estava por R$300. Não me julgue, tá? Se você tiver fé para R$50, existe a sua fé para R$50. Se você tiver sua fé para 1 milhão, existe a sua fé para 1 milhão. A minha fé está crescendo, está no R$300. Em breve estará no 1 milhão também. Porque é de fé em fé. A gente vai degrau em degrau. É ou não é? Pois, querido, na mesma semana apareceu o dinheiro na minha conta. Só que eu não... Vocês acham que eu abri a conta eu abri aqui a conta do banco e vi, foi? Foi não.
É uma coisa natural. Eita, glória a Deus, amém. Deixa eu dar o dízimo. Passou. Quando eu fui me sentar para estudar, aí Jesus pegou e me lembrou. Tu lembra do que tu falasse? Aí eu, eita, é mesmo? Pareceu Jacó, né, em Betel. Deus está aqui, eu nem sabia. É porque às vezes acontece isso com a gente, querido. Sabe o que já aconteceu com você alguma vez? Do Espírito Santo ter que lhe lembrar daquilo que você falou, daquilo que você semeou. Acontece, a gente é ser humano, acontece, gente. A gente não é perfeito, não. Mas aí o Espírito Santo me lembrou do que tinha acontecido. E eu fiquei assim, rapaz, não é que funciona mesmo, né? Que onda, olha. Pois tá bom, bora ver de novo. Eu já tava ficando ousada, ó. Já tava ousada. Há uns meses atrás, aliás, no ano passado, na verdade, eu já tava conversando, eu e meu noivo, a gente já tava conversando sobre o casamento, né? Pensando em algumas coisas. E a gente tinha combinado o seguinte, que até o final do ano passado a gente ia noivar. Aí eu, tá certo, amém. Aí o que eu comecei a pensar? Eu falei assim, rapaz, se essa palavra funciona, ela vai ter que funcionar para mim também. Existe o que a gente chama do semear e colher, é ou não é? Então eu decidi que eu ia semear no casamento dos outros. Eu tinha dinheiro? Tinha não, meu filho, eu tinha nem para mim, quanto mais para os outros. Tinha não, fera. Mas sabe o que eu tinha? Meu talento. Eu tinha meus talentos. Foi daí que eu abri a minha empresa de fotografia. Tinha 3 casais lá na nossa igreja que iam casar no ano passado, de fato casaram. E eu cheguei para eles e falei assim, olha só, eu estava orando e tal, e Deus falou comigo para eu abençoar vocês. E eu vou fazer toda a cobertura do casamento de vocês, a fotografia, postar stories, fazer design, tudo que eu sei fazer, eu estou ofertando para vocês no dia do casamento. Pode contar comigo. Até o cerimonial do casamento deles eu fiz. Eu nunca tinha feito cerimonial na minha vida. Fazer o cerimonial do casamento das criaturas. Ah, pois foi, querido. Passou. Foram 3 casais que eu abençoei ano passado. Quando foi esse ano, inclusive semana passada, eu estava conversando com meu noivo, né? A gente foi lá na casa da minha sogra, resolveu algumas coisas. E Deus levantou uma pessoa para pagar meu casamento todinho. Tá tudo quitado. A cerimônia está paga. E os móveis? Oxe, continua crendo que Deus vai mandar. Se funcionou uma vez, querido, vai permanecer funcionando. Porque Deus não muda. Deus não muda, querido. A palavra é a verdade. Ela não muda. Sabe o que é interessante? O irmão Hegel ensina sobre o que é confissão. Amém? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso agora. O que é confessar? Deus, ele já nos deu a fórmula da confissão. Coloca aí para mim, por favor, na tela, Gênesis 1:3. Coloca aí, por favor, para a gente ver junto. A gente poder ganhar tempo, começar a abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Se você estiver anotando, coloca aí na sua Bíblia, em algum lugar. Aí se você estiver anotando aí na sua Bíblia, coloca um tracinho, coloca assim, a fórmula da fé. Diga assim comigo. Então Deus disse. Acabou, essa é a fórmula da fé. Deus nos deu a fórmula da confissão. Falar. Deus nos ensinou, então Deus disse. Haja luz e houve luz. Irmão, deixa eu perguntar um negócio a você. Você está escrito aí que Deus fez assim? Deu um gamegamerá? Não fez isso não. Deus não juntou uma bolinha de fogo. Peraí, deixa eu juntar a bolinha de fogo. Deus não fez isso. Ele disse. Ou seja, é só a gente falar. Agir, mas tu está falando, parece ser tão simples, mas é porque é simples mesmo. A fé é simples, querido. E a nossa fé, ela vai ser proporcional a quanto a gente confessa. Se a gente confessa pouco, vai ter pouca fé. Não é café de bebê não, né? Pouca, espaço, fé. Se a gente confessa muito, muita fé. Quanto mais você confessar naquilo que você está crendo, e confessa, e permanece confessando, e confessa de novo, acabou, isso vai acontecer. Por que a gente precisa tanto confessar? Porque o nosso coração, eu gosto de dar esse exemplo que eu acho muito legal. O nosso coração é como se ele fosse um código.
Eu não sei se você já viu o código de informática, aqueles numerozinhos assim. Sabe quando você vê naqueles filmes que tem aqueles hackers, que tá assim, no teclado, né? Aparece um bocado de numerozinho assim. Pronto, aquilo ali é um código. Eu cheguei a estudar análise e desenvolvimento de sistemas um tempo na faculdade. Eu tranquei esse curso para fazer a escola de missões, esse assunto por outro dia. Mas quando eu estava estudando, fiquei com uma raiva uma vez. Porque nesse negócio, se você errar um ponto e vírgula, ele não funciona. Mas a partir do momento que o código está lá perfeito, ele vai rodar completo e tudo vai funcionar. Inclusive, se você abrir seu celular aí, você clicar qualquer coisa, tem um código por trás. Para que ele possa funcionar. Tudo tem um código. O nosso código é a palavra. Conforme a gente confessa a palavra, o nosso coração, que é esse sistema que vai fazer tudo acontecer, vai começar a processar aquilo que a gente está falando. E ele começa a gerar vida, começa a gerar amor, começa a gerar paciência na gente. Isso também serve para o outro lado. Quando você está magoadinho com o irmão, aleluia, glória a Deus. Primeira tentação que vem é o quê? Falar mal. Por quê? Quanto mais você fala, mais o coração fica cheio. É por isso que às vezes é difícil de perdoar. Porque a gente está falando e falando e falando e falando mal do irmão e a gente não sai do canto. Gente, não é simples. Não é simples. É tão fácil, querido. O evangelho ele é muito simples. É a gente que complica às vezes. Provérbios 4:23 fala o quê? Sobre tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida estão dentro de mim e você. E você vai estragar essas fontes de vida com esgoto dentro de você? Não estrague não, meu filho. Não sei se você já viu uma nascente, né? Aquela água limpa, cristalina assim, passando. Tem um lugar que a gente às vezes ia uns anos atrás, né? Que é lá pro lado de Tamandaré, longe que só a gota. Lá tem uma queda d'água assim, que é lindo ver. Transparente a água, é linda, água potável. É o puro H2O. Água limpa. E aí quando você pega assim água cristalina, pronto, aquilo ali, querido, só que quando você desce, passou ali a queda d'água, foi um pouquinho mais para baixo ali, tem um riacho. E aquele riacho onde ficam as vacas, os cavalos. Aí lá o negócio não é meio ruim, não é meio ruim, não é meio bom, né? Teve até uma situação que a gente ficou todo mundo doente, todo mundo tomou banho naquele rio lá, que onde ficavam as vacas, os cavalos, soltavam as suas defecações lá. E ficou todo mundo doente de uma vez só. Foi não? Acho que foi umas 50 pessoas, né, que estavam lá no evento. Tinha muita gente doente lá. Porque se banhou no esgoto. Aí tu vai deixar o esgoto entrar dentro do teu coração? Faça isso. Te preserva, menino. Preserva teu coração, é a fonte da vida. Aquilo que você fala vai ser processado aqui dentro. Quando você fala de falta, quando você fala que vai acabar, que não vai dar, que isso, que aquilo, é o que vai acontecer. Porque você está abrindo sua boca para confessar. E são coisas simples, querido. É coisa simples. Faça o teste. Não, faça o teste. Eu já fiz esse teste uma vez, eu quero que você faça esse teste. Acorde um dia, não pegue no celular, deixa o celular ali em outro canto. Abra o seu olho e faça assim: Senhor, muito obrigado por esse dia. O dia hoje vai ser abençoado. Acabou, precisa girar no manto, fazer assim, não. Tá ótimo. Muito simples. Veja como o seu dia não vai ser diferente. O que o poder da palavra ela tem. Se Deus nos ensinou, lá em Gênesis, que é só dizer, querido. Deus não tem duas conversas, não. É e acabou. Ponto final. Se Deus falou, eu creio e ponto final. A confissão, ela vem em 3 fases. É o falar, o viver e o testemunhar. A gente permanece falando, e permanece falando, e permanece falando, até que a gente vive. E depois que a gente vive, a gente vai fazer o quê? Testemunhar. Olha que interessante. O pessoal que estava lá com Jesus, os discípulos, eles viram Jesus falando, eles ouviram, a fé veio pelo ouvir, eles começaram a confessar, e falaram para todo mundo, até que chegou um momento que eles começaram a viver. E depois eles foram testemunhar. O evangelho é sobre isso.
Isso é que é o evangelho. É você falar, confessar aquilo que você está crendo, você viver e ter milagre para contar, para poder você testemunhar, querido. Aquele seu vizinho abençoado que bota aquela música de crente. Glória a Deus. Lá na antiga casa a gente tinha um desses. Era uma bênção. Sábado à noite você queria descansar e vinha lá aquelas coisas, né? Tum, tum. Você já conhece. Era um vizinho abençoado. Esse vizinho só vai se converter quando ele vê aquilo que está acontecendo de bom na sua vida. Porque você vai ser a única Bíblia que esse abençoado vai ler. O seu parente, aquele parente seu lá, aquele seu amigo da faculdade, aquele seu colega de trabalho que te persegue, ele só vai cair a ficha de que você é diferente quando você começar a agir diferente. Não tem como, querido, você querer novos resultados tendo as mesmas atitudes que você estava tendo o tempo inteiro. Você só vai ter novos resultados com novas atitudes. Enquanto a gente tiver as mesmas atitudes, não vai ter novos resultados. Por isso, por que você acha que às vezes você fica assim, ó? Parece que tá, a vida às vezes parece que tá tipo, tá ali na esquina, né? O que você tá crendo tá ali na esquina, tá ali. Aí passa, parece que você foi deixando o pessoal passar na frente da sua fila, né? Passa na frente, vai passar na frente e tá se afastando. Acontece com todo mundo, menos com você. É por quê? Você tá tendo a mesma atitude. Tá murmurando. Toda vez que surge uma situação, você murmura. A gente abre a boca para falar mal. É por isso que a bênção está... Não é que a bênção está atrasada, é porque a gente está atrasando aquilo que Deus tem para nós, pelo fruto da nossa própria boca. É culpa nossa, querido, não é culpa de Deus, não. Deus não mudou, a palavra não mudou. Se Ele disse, eu creio e ponto final. A partir do momento que a gente muda isso, vai alterar o ciclo da situação aqui. É ou não é? E o que a gente deve confessar? E aí eu vou trazer para você aqui algumas coisas que o irmão Reagan nos ensina, que está escrito na palavra, sobre aquilo que a gente deve confessar. Amém? Primeira coisa, a gente deve confessar o que o Criador fez por nós em Cristo no plano da redenção. Você já parou para se lembrar tudo que Deus fez pela gente? Tudo que Cristo fez? Querido, Jesus sofreu, foi humilhado, foi cuspido, maltratado, chicoteado, sofreu, suou sangue, foi preso na cruz. Pai, eu e tu ficar de bico, porque o irmão passou e não falou contigo na igreja? Oxente, como é isso, hein? A gente às vezes reduz o evangelho a coisa muito, muito pequena, muito mínima. Querido, Jesus não morreu para a gente viver assim, não, amargurado, não. Se livre disso em nome de Jesus. Vira essa página na tua vida. O que passou, passou, deixa lá, agora é para frente. Que nem Paulo falou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Acabou, querido. Lembra o prego batido e ponta virada? Ponto. Muda essa página aí da tua vida. Deixa o que aconteceu lá no passado. Libera perdão para esse povo e segue. Tu vai ficar... Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma revelação agora. Você vai correr. Aleluia. Tu sabia que a pessoa que tu tá magoada, às vezes, nem sabe que tu tá magoada com ela? Nem sabe. Chegou isso... Minha gente, aconteceu comigo uma vez. A menina lá da igreja chegou pra mim e falou assim, Gia, eu queria conversar contigo. Vem aqui pra casa pra gente tomar um café. Eu, bora. Ela fez um almoço lá pra mim. A gente almoçou, não sei o que. Ela, olha, então, é que eu queria falar com você, porque você teve uma atitude, assim, que não me agradou muito, sabe? Eu fiquei magoadinha com você. Aí eu, e foi, eu fiz isso, foi, eu não sabia, não. Gente, sem brincadeira, eu não sabia que eu tinha feito isso, não. É sério. Eu não sabia, não. Aí ela chegou pra mim e fez assim, eu fiquei chateada com a atitude que você teve, assim, assim, assim. Aí eu, e foi. Me perdoe, irmã, eu não sabia, não. Vou ficar mais atenta, viu? É tão simples, é só falar com a pessoa. Eu não sabia que ela estava magoada comigo. A menina tinha parado de falar comigo, não estava olhando na minha cara, passava e fazia assim. E passava. Aí eu, ué, gente, fiz o quê? Aí depois que eu fui descobrir, olha só que coisa, gente. A gente tem que se lembrar o que Cristo fez por nós. Quando a gente se lembra o que Cristo fez por nós, as coisas mínimas, elas voltam a ser mínimas. Aí o tribunal das minúsculas causas, ele vai ser fechado, né? Vamos fechar esse tribunal das minúsculas causas? Pelo amor de Deus, alivia o coração do teu pastor, menino.
Alivia o coração dos teus pastores. Às vezes tu chega no gabinete, eu tô magoada com fulano. E benção. Perdoa, é tão fácil aqui, ó. 70 vezes 7. É tão simples. Outra coisa que a gente precisa lembrar de confessar é o que o Senhor, por meio da palavra do Espírito Santo, fez por nós no novo nascimento e no batismo com o Espírito Santo. Você entende o milagre que foi o novo nascimento? Pra gente, no natural, parece que não aconteceu nada, né? Mas, querido, no reino espiritual, a festa que não deve ter acontecido no céu, quando a gente se converteu, quando a gente confessou Jesus. Os anjos lá, mais um, mais um, mais um. Eu gosto de ficar imaginando as cenas na Bíblia, eu sou muito criativa. Eu gosto de ficar imaginando a cena como se fosse real. Querida, a Bíblia diz que tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. Um sacrifício que Jesus fez, o novo nascimento. Ele limpou tudo que estava ruim e veio habitar dentro de nós. Isso é um milagre, querido. A nossa vida é um milagre. Você está aqui sentado hoje é um milagre. Porque se você estivesse lá fora ainda, sem Jesus, sem ter salvação, você talvez não estaria nem vivo. É ou não é verdade? Talvez você não estaria nem vivo. A sua vida diariamente é um milagre. O Espírito Santo dentro de nós e sobre nós é um milagre diário. Você poder levantar suas mãos em qualquer momento, não ficar dependendo de sacerdote, de oferta. Você pode, obrigado, Senhor, e começar a orar em línguas e começar a adorar o Senhor, sem depender de absolutamente nada, a não ser o próprio Jesus. Isso é um milagre, querido. Outra coisa, o que nós somos para Deus. Diga assim comigo, eu sou filho de Deus. Você está entendendo que você é filho de papai? Do melhor pai do mundo, querido. Não tem um pai terreno que se compare com tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas é porque eu cresci sem meu pai, eu não tenho contato com meu pai. Sim, deixe Deus ser seu pai. Ele não decepciona não, viu? Ele não decepciona. Ele faz. Outra coisa, o que Jesus fez por nós, o que Jesus faz por nós agora. Ele está assentado à direita no Pai. Onde ele vive, intercedendo pela gente. Jesus está lá, sentado à direita de Deus. O que significa, consequentemente, que a gente também está assentado à direita de Deus. A minha cabeça pequena, quando eu era mais nova, como eu disse para vocês, sou muito visual. Né? Quando eu era um pouco mais nova, eu ouvia isso, que a gente está assentado, nós somos herdeiros de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo. Estamos assentados à direita de Deus em Cristo. Aí eu, peraí, minha gente, mas tem Deus aqui no trono, tá Jesus e um bocado de gente? Uma cadeira do lado da outra, assim. Gente, eu pensava isso, sem brincadeira, tá? Era o que eu pensava. Um bocado de tronozinho, assim, do lado de Jesus. Mas não é sentado com Cristo, é sentado em Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. A gente está sentado junto com ele, ele é o cabeça, a gente é o corpo. Se o corpo sentar longe da cabeça, é mula sem cabeça, é correr do folclore. É mentira, não existe. É ou não é? Aí você chega na frente do espelho e fala assim, eu sou tão feio. É o quê, menino? Que eu sou tão... É o quê? Tome vergonha. Menino, olha, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Se você se achar feio, é só começar a sorrir mais. É só assim, ó. Olha que coisa linda. É só começar a rir. Às vezes o pessoal te acha feio porque tu anda na rua assim, ó. Ô menino, tira essa cara de prejuízo aí. Tu não nasceu para ter prejuízo não. Você nasceu próspero. Você nasceu cheio de Deus, curado, sarado. Pra que tu tá ficando com essa tua cara de prejuízo? Em nome de Jesus. Dá um sorriso. Às vezes você chega aqui na porta da igreja. Aí o diácono, a paz do Senhor, abençoado. E você, a paz pra quê? Fale comigo não. Não estou no dia bom. Menino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se liberta, crente. Aleluia.
Outra coisa que nós precisamos sempre lembrar de confessar é o que o Pai Celestial é capaz de fazer por nosso intermédio, ou o que a sua palavra realizará quando a declaramos. Se a gente abrir a Bíblia, querido. Vamos lá? Eu vou te mostrar um versículo que vai salvar a sua vida, que salvou minha vida muitas vezes. Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Romanos 8:1 diz o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe quem é que traz condenação para você? É o cão, meu filho. Então manda o cão embora, expulsa esse cão da tua cabeça, do campo de batalha que é a tua mente. É isso que eu estou dizendo, tá? Expulsa esse cão do campo de batalha, porque você já é vitorioso em Cristo e começa a viver, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você passar o resto da sua vida se lamentando pelos erros que você cometeu, você não vai viver nunca. Se você... Eu vou pegar em termos... Não vou pegar em termos técnicos, porque eu não sou psicóloga, eu sou professora de inglês. Então, não me peça nada de termos técnicos psicológicos, tá? Mas em termos leigos, o que é ansiedade? Excesso de futuro. E o que é depressão? Excesso de passado. O amanhã e o ontem são conceitos abstratos, querido. Não existe ontem, naturalmente falando. Só tem hoje. O ontem já aconteceu, não tem como voltar. E o amanhã, só Deus sabe. Para de viver preso ao passado e para de viver querendo se apegar muito ao futuro. Você não vai sair do lugar. Vive o hoje, um dia de cada vez. Mas pensa o seguinte, e tem uma frase que eu ouvi na escola de missões, eu levo para a minha vida. Se planeje como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas viva como se ele fosse voltar daqui a 1 minuto. É isso que a gente tem que fazer, é se planejar. A fé ela tem que ter uma meta, tem que ter um foco. Eu estou crendo que essa pilastra aí fique azul. E eu tenho que estar aqui, ó, focado, mas sem esquecer do que está à minha volta. A gente não anda flutuando não, menino. Ei, bota o pé no chão. Vive o hoje, vive o agora. Se lembra do que Deus fez para você hoje. Quando você acordar, lembra que coisa boa é você não estar deitado numa cama de hospital. Abre o teu armário, mesmo que só tenha 1 litro de óleo e 1 quilo de arroz. Diga assim, Senhor, obrigado, porque tem 1 litro de óleo e 1 quilo de arroz. Paulo disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é estar conformado, é estar contente. Feliz porque sabe que Deus vai fazer. Alegre e com expectativas sobre aquilo que Deus está preparando. Ei, se está vazio agora, é porque Deus está preparando um milagre maior ainda. Ei, conta, está vazia, é porque Deus vai trazer. Armário, está vazio, carro está sem gasolina, tô andando a pé, tô querendo por um carro. Pois venha, continue confessando, querido. Pare, não fique sem confessar não. Porque você abre brecha para o diabo colocar dúvida na sua cabeça. Todas as vezes que a gente fecha a nossa boca, a gente está impedindo Deus de fazer o que Ele quer fazer. Porque Jesus nos deu autoridade nesse mundo. Quem vai fazer é a gente. E Ele vai fazer através de nós. E quando você você não ora talvez para uma pessoa que está na rua precisando de oração, você está impedindo o que Deus está fazendo. Mas é porque eu não sou bom o suficiente. Para de pensar que é você, nunca foi você, nunca será sobre você. É tudo sobre Ele. Gi, mas esse negócio de crer e confessar e não sei o quê. Querido, como eu já falei, aquele seu vizinho abençoado só vai se converter quando ele começar a ver o milagre acontecendo na sua vida. Porque talvez você é o único crente que ele conhece. Aí se você anda com cara de prejuízo, falando mal de todo mundo, esse caba vai querer se converter? Ele vai querer Jesus para quê? Se a vida dele está melhor que a tua. Tu só vive reclamando. É ou não é? Querido, Jesus é muito mais simples.
É crer, confessar e permanecer crendo. Gi, quando tudo estiver dando errado, continua confessando. Porque 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, e não por vista. Não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você está crendo. Querido, sabe o que eu fiz esses dias? Eu peguei uma lista. Ultimamente, Satanás estava querendo querer acabar com a minha alegria. Depois vai pegar em bomba, cão dos infernos. Querer se mexer. Se tu vai se meter comigo, tu sabe que eu tenho um advogado das causas maiores aqui comigo. Não venha querer se meter comigo, não. A lei de Jesus tem 3 anjos de 3 metros. Tá vendo, não, papai? Olha. Querer se meter comigo, rapaz. Aí querendo vir com, ai, que vida sofrida, que não sei o quê. Menino, sai daqui, Satanás do inferno. Apoio eu vou escrever. Apoio eu peguei e comecei a escrever. Eu sou sarada, eu sou curada, eu sou próspera, eu sou rica, eu tenho tudo aquilo que eu confessar. A palavra é a verdade. E peguei e coloquei do lado da minha parede aqui, ó, do lado da minha cama. Toda vez que eu tô deitada na cama, eu viro, eu olho pra lá. Eita, eu não posso. Dá nem tempo de pecar, ó. Tá ali, menino, não tá na tua vista. Juliana Borba falou um negócio que eu achei muito interessante. Abra mão do seu pecado de andar preocupado. A Bíblia diz o quê? Não se preocupes, não se preocupeis. E a gente faz o quê? A gente se preocupeis. Não é uma palhaçada? Querido, o Espírito Santo está pronto. Só esperando você abrir esse seu pá de boca linda aí que você tem. E confessar, e confessar, e continuar confessando até acontecer. Deixa eu te dizer algo. Você que está crendo pela conversão do seu filho, do seu parente, não desista dele, não. Continue confessando, continue crendo. Você que está crendo pelo aquele seu parente, aquela causa na justiça sair para você, não desista não, continue crendo. Você que está crendo para o seu parente sair do hospital, não desista não, continue crendo. Querido, se Deus abriu o mar vermelho no Antigo Testamento, se Deus fez todas aquelas pragas lá no Egito, eu acho que você assistiu a novela, né? Eu assisti, gente. Confessar meu pecado para vocês, eu assisti a novela, mais de uma vez, inclusive. Assisti a novela da Bíblia, tá? Eita, gospel, enfim. Você conheceu o que aconteceu. Se você não leu na Bíblia, você assistiu a novela. Se tu não leu a Bíblia, o Novo Testamento, tu assistiu The Chosen, que eu sei. Pelo menos o The Chosen tu assistiu. Amém. Aí tu viu lá o milagre de Caná da Galileia. Tu viu o barco cheio de peixe. Se Jesus fez, se Deus fez, qual é a diferença para agora? A diferença é que a gente está numa aliança superior, com maiores promessas. Essa é a diferença, querido. Se Deus fez no Antigo Testamento, se o soldado caiu nos ossos de Eliseu, o cabo ressuscitou. Isso era Antigo Testamento. Imagina agora! A palavra é a verdade, a palavra não muda, querido. Deus é imutável. Deus não se contradisse. Se Ele disse uma vez, continue crendo, porque Ele vai fazer. Você, jovem, que está esperando sair a nota do Enem para entrar no SISU e no ProUni. Se você está assistindo isso e você está crendo sobre isso, receba pela fé. Aquela vaga é sua. E permaneça crendo. Permaneça crendo. Você que está assistindo isso, permaneça crendo. Não vai acabar. A sua vaga está lá preparada. Continue crendo. Vai acontecer. Vai acontecer, querido. Equipe de música, pode subir, por favor? Aleluia. Aleluia. Deixa eu ler uma frase para você. Isso aqui está no livro lá do Mark Hanks. Olha o que ele falou. Para a sua fé ser eficaz, a sua crença precisa estar acompanhada da declaração. Quando declara a palavra, você abre a porta para o sobrenatural. Não basta somente ter fé em seu coração. A fé também precisa estar nas suas palavras. Eu creio com o meu coração
e confesso com a boca. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Eu creio com o coração e confesso com a boca. É como se fosse um ciclo. E você continua crendo e continua confessando, e continua crendo e continua confessando, e continua crendo e continua confessando. Por isso que no início do culto Deus pegou e falou assim: olha, você que está com aqueles sonhos engavetados, que você parou de crer. Se você parou de crer, não pare de confessar, porque a fé vai voltar enquanto você estiver crendo. Porque você vai ser alimentado de dentro para fora. E vai chegar um momento, querido, que você vai estar tão empolgado com aquilo ali, que você vai começar a dançar dentro de casa, vai começar a sapatear, porque você sabe que Deus está fazendo alguma coisa. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Não desista. E outra coisa, esteja atento ao que Deus falar para você. Às vezes tem um dinheiro lá na sua conta que não é para pagar a sua conta. Deus já falou contigo que era uma oferta. Deus já pegou e falou assim: menino, oferta isso aqui. Tira o escorpião do bolso, criatura. Se Deus já falou que era oferta, esse dinheiro está aí ainda por quê? Vai pagar a tua conta? Vai não. Mas e se faltar? Isso aí é coisa do Satanás. Não deixe o diabo entrar na sua mente, não. Não deixe. E quando vier, sai daqui, capeta dos infernos. Querido, eu tava vindo pra cá hoje, no Uber. Aí eu, aqui, né? Obrigado, Senhor, você aqui orando baixinho aqui na minha. Aí veio, tu vai pregar, é? Capeta dos infernos. Eu posso ir pra igreja? Dá um tempo, criatura. Em nome de Jesus, sai-te. É uma coisa muito sutil, a gente às vezes nem percebe e abraça isso. Aí um pensamento fica aqui. Aí outro pensamento vem e fica. Aí outro pensamento vem e fica. Vai ter uma hora que você vai falar. E quando você fala, vai pro coração. E para arrancar do coração é muito mais difícil, viu? Porque eu não sei você, mas meu coração é terra fértil. Tudo que planta dá. É por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com aquilo que a gente está falando. Se o nosso coração é semente, é terra fértil, onde tudo, que é que nem aqui o Brasil, né? Quando chegou os portugueses aqui, terra fértil. Tudo que se planta dá. Pronto, é o nosso coração, tem que ser assim. Fértil. Se o nosso coração é tão fértil, a gente abre a boca para confessar o que Satanás está querendo. Hora do almoço, tu tá lá, cardinou, né? Bandeira 2, você nem se tem ainda mais. Eu nem assisto mais televisão, nem sei se tem. Tá lá assistindo o Diabo News. 8 horas da manhã, vai pro trabalho e bota o rádio, em vez de botar um louvor, né? Aí eu não gosto muito de ouvir ministração. Menino, bota um louvor, bota uma música animada. Aí é porque eu vou ficar ouvindo aquela música. Olha, meu tempo acabou. Vou ouvindo aquelas músicas, né? Menino, bota aqui uma música boa aqui, ó, de fé, em fé, vai dançando aqui, dirigindo, eu passo, acaba de fechar, eu Pai do Senhor! Se você está cheio do Espírito de manhã, querido, você não vai perder as estribeiras à tarde, não. Seu chefe vai chegar, vai te dar uma cortada, você vai dizer assim, tá certo. Porque você vai estar cheio do Espírito, cheio da palavra, querido. Eu queria fazer 3 convites aqui para você. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja confessar Jesus de todo o seu coração, e você ainda não fez isso. E agora eu vou te dar uma dica. E eu nunca vi esse tipo de convite ser feito. E eu sempre gosto de fazer. Você que cresceu no Evangelho. Cresceu no Evangelho. Tipo eu. Foi uma criança verbo da vida. Estava lá no DI e foi crescendo. Passou por todos os departamentos da igreja. Literalmente. Mas você não se lembra do dia que você confessou Jesus. Isso aconteceu comigo, querido. Eu estou na igreja desde que eu nasci. A gente chegou no verbo da vida, eu tinha 6 anos de idade. O que mais Satanás tentou fazer comigo foi tirar a minha identidade. Ele tentou fazer o quê? Acabar com a minha convicção de que eu era nascida de novo. Porque eu não lembrava o dia que eu confessei Jesus. Mas eu tinha uma evidência, que era o batismo no Espírito Santo. Quando eu fiz o rema, faço o rema, fecha a propaganda. E foi quando eu aprendi isso. E a dúvida acabou. Agora, se de fato você não se lembra e você ainda não é cheio do Espírito, eu convido você a confessar Jesus, para sair essa dúvida da sua cabeça. Confesse de todo coração mesmo. Amém?
Isso vai ajudar a sua fé. É algo pessoal, não é algo doutrinário não, amém, querido? Isso é algo que vai ajudar a sua fé, vai te ajudar a dar um passo maior de fé. Outro convite que eu quero fazer a você, primeiro, novo nascimento. Se você quer nascer de novo, faça sinal com a sua mão, a gente quer orar por você. Se você quiser voltar para os caminhos do Senhor também. Amém? Todos salvos? Se você quiser nascer do Espírito agora, você já nasceu do Espírito na verdade quando você nasceu de novo, você quer ser cheio do Espírito, perdão. Ser cheio do Espírito com evidência de falar em outras línguas. Faz sinal com a sua mão, os conselheiros estão aqui. Todos cheios? Glória a Deus. Tem alguém que deseja oração por cura? Sobre alguma coisa? Alguma da sua família, o seu parente? Ou você mesmo? Oração por cura. Se você quiser, faz o sinal. O pessoal vai orar aqui por você. Amém? Todos sarados? Glória a Deus. Coisa boa. Querida, eu quero que você cante essa canção pra gente encerrar. Mas com toda a fé que há no seu coração. Com tudo que você ouviu hoje. Se você puder tirar só uma coisa, eu vou ficar satisfeita. Confesse. Abre esse seu pá de boca e fale. Chegue na sua casa, abre o seu armário lá. Vai chegar. Tá vazio, pois se encha. E vai trazer de tudo que é bom e do melhor, porque eu mereço o melhor dessa terra. Carro tá sem gasolina, Moto tá sem gasolina, pois se encha, porque Deus não me mandou andar com um pouquinho não. Foi cheio, até o carro tem que ser cheio também. Tanque cheio o tempo todo. Eu tô andando a pé, tô crendo pela bicicleta. Bicicleta, venha. Tô sem dinheiro da passagem. Vai chegar. É de fé em fé, querido. Se você não consegue crer para passagem de ônibus, você nunca vai crer para uma passagem de avião. Como é que tu quer ir para as nações se tu não exerce tua fé nem para passagem de ônibus? Esse é assunto para outro dia. Aleluia. Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Gente, por favor.